Seja bem-vindo ao Código Aberto, seu resumo semanal da lição de jovens, hein? E essa semana a gente vai estudar sobre investir para Deus, lição número 9. E aí, quais são alguns dos dons e recursos espirituais que Deus dá para o seu povo hoje em dia para pregar o Evangelho, hein? E que talentos Deus lhe deu e como que você pode usar melhor esses talentos para abençoar outras pessoas? E por que você acha que alguns cristãos enterram seus talentos? Essa semana a gente vai estudar sobre essa parábola que é fantástica e, como sempre, o seu conteúdo aqui, ó, tá top. Vem comigo. Muito bem, a lição de sábado começa aí com aquela tirinha, né? Como é que é? O que é talento, né? A gente fica nessa dúvida, será que eu tenho talento? Claro que tem, Deus te confiou aí o tempo, Deus te confiou a sua adoração, confiou recursos, pode não ser muito, mas confiou talentos mesmo, habilidades que você pode usar para Ele. E a lição de sábado vem falando dando essa ideia na tirinha, né? E a parte de domingo fala sobre usando o que temos e conta a história do Nick. Já ouviu falar dele? Nick Vujicic, ele nasceu na Austrália em 1982 com uma condição rara, que fez ele virar o mundo sem os braços e sem as pernas. Desde cedo, ele enfrentou desafios enormes, sendo um dos primeiros alunos com deficiência física a frequentar uma escola regular. No entanto, a ausência dos seus membros o tornou alvo de bullying, levando a profunda tristeza. Aos 10 anos, Nick lutou contra pensamentos de desespero, chegando a considerar o suicídio. Mas o amor de seus pais, em um momento crucial, mudaram tudo. Um dia, sua mãe mostrou-lhe um artigo de jornal sobre outra pessoa enfrentando um desafio semelhante. Foi nesse momento que Nick percebeu que ele não estava sozinho nessa luta. E ele começou a aceitar sua condição e aos poucos encontrou um propósito maior, que é inspirar outras pessoas com a sua história de vida. Aos 17 anos, ele começou a compartilhar sua jornada em seu grupo de oração e mais tarde fundou uma organização sem fins lucrativos, chamada Vida Sem Membros. Como pregador e palestrante motivacional, Nick já inspirou milhões com as suas palavras e com seu exemplo de superação. Uma frase que Nick gosta de dizer é assim, ó: se Deus pode usar um homem sem braços e pernas para ser as suas mãos e pés, então Ele certamente pode usar qualquer um com o coração disposto. Forte, né? A lição dessa semana explora como Deus pode usar até mesmo os talentos que parecem pequenos e insignificantes para abençoar e inspirar aqueles ao nosso redor. E aí a lição vai avançando e a gente chega na parte de segunda-feira, que tem como título Talentos Entregues. Nessa parte de segunda-feira, vem falando exatamente da parábola dos talentos, uma das parábolas de Jesus que exemplifica muito bem as condições que Deus nos dá para servir hoje em dia. Jesus contou sobre um homem que, antes de partir para uma longa viagem, confiou a seus servos diferentes quantidades de talento. Uma quantidade de valor excepcional na época, equivalente a anos de trabalho. Esse patrão representa Jesus, que confia a nós talentos e recursos únicos para que nós administremos enquanto Ele está no céu. Os servos da parábola representam cada um de nós como administradores dos talentos que Deus nos deu. Alguns receberam mais, outros receberam menos, de acordo com as suas habilidades. Jesus espera que não apenas administremos bem esses talentos, mas também que desenvolvamos e os multipliquemos para a sua glória. E é crucial, gente, reconhecer que todos os nossos talentos vêm de Deus, pois Ele nos criou com habilidades específicas para cumprir os seus propósitos. Desenvolver esses talentos envolve buscar crescimento espiritual, investir em educação, treinamento, usar nossas habilidades para abençoar os outros e espalhar o Evangelho. Portanto, enquanto a gente espera pela volta de Jesus, a gente deve estar atento e preparado usando os talentos que Ele nos confiou para fazer a diferença nas nossas comunidades e nas pessoas ao nosso redor. Assim como os servos na parábola foram responsáveis por multiplicar seus talentos, nós somos chamados a ser diligentes e fiéis administradores dos recursos que Deus nos confiou, para que ao final possamos ouvir as palavras do nosso Mestre. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Vamos avançando, gente, na lição? A parte de terça-feira também continua, lógico, falando dessa parábola e o título é Talentos Enterrados. Porque assim, na parábola dos talentos, o servo que recebeu apenas um talento
não foi obrigado a produzir como os outros que receberam mais. Deus não nos exige além do que somos capazes de desenvolver e aperfeiçoar. Embora seu amor por nós seja igual, os dons que Ele nos confia variam de pessoa para pessoa. Viver sem esse entendimento pode nos levar a uma frustração constante, né? Ou a uma satisfação superficial. A frustração surge quando a gente espera constantemente mais do que a gente foi chamado a fazer, comparando com as outras pessoas que aparentemente têm mais talentos. Por outro lado, há o perigo da satisfação própria, né? Contentando com menos do que Deus te capacitou para fazer. E muitos acabam enterrando esses talentos por se contentarem com o mínimo esforço. E, gente, é fácil cair em ambos os extremos, mas a gente pode encontrar equilíbrio se a gente focar em Jesus. Aí não vai ter espaço para orgulho, porque a gente sabe que tudo vem de Deus, né? A parábola também fala da prestação de contas. O Senhor volta para avaliar como os seus servos administraram os talentos dados. Embora a salvação venha pela fé em Jesus, o nosso relacionamento com Ele nos impulsiona a servir e desenvolver nossos talentos para abençoar os outros. As nossas obras são evidências da nossa fé em ação. O servo que recebeu um talento agiu com medo, escondendo o talento na terra. Seu medo da severidade do Senhor o paralisou e impediu dele agir de maneira eficaz. Quando a gente duvida do nosso potencial de serviço, a gente acaba subestimando o poder de Deus na nossa vida e como que Ele pode nos capacitar, né? Por isso, a gente deve se lembrar que a gente serve um Salvador amoroso, não um mestre severo. Isso aí era coisa da cabeça do servo. E esse Senhor nos capacita e deseja que a gente desenvolva talentos para abençoar os outros. Quando um talento é enterrado, a igreja como um todo acaba sendo prejudicada. Portanto, não subestime o que você tem para oferecer. Confie no poder de Deus em sua vida e permita que Ele desenvolva seus talentos para a glória do Senhor e para o benefício dos outros. A parte de quarta-feira a gente sempre passa rapidinho, porque é o momento de hipertexto. Essa aí você tem que ler na Bíblia. Vai lá em Mateus 25, que é a parábola dessa semana, 14 a 30, mas lembra, é muito bom a gente pegar os outros textos, Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4 e as outras passagens que vão te ajudar a ter um panorama mais completo, tá? Vai ver na Bíblia que isso faz bem e vai te ajudar muito. A parte de quinta-feira, a gente já está chegando quase no final, a alegria do seu Senhor. Bom, gente, é o seguinte, na parábola dos talentos, o Senhor recompensou os seus servos fiéis com generosidade e declarou assim, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. Porque Deus reserva uma recompensa assim, gente, imensurável para aqueles que o servem com fidelidade. Mas essa alegria não é algo apenas reservado para o futuro. Hoje mesmo a gente pode experimentar a alegria do Senhor quando a gente investe nossos talentos na obra de Deus. Ellen White, inclusive, compartilhou uma visão poderosa, dizendo que, ao vivermos para servir os outros, nós nos conectamos de maneira mais profunda com Cristo. O serviço não apenas nos liga a Deus, mas também nos conecta com os nossos semelhantes, fortalecendo uma ligação espiritual. Legal isso, né? Assim como nós temos um lugar preparado para nós, nas mansões celestiais, também desfrutamos da alegria presente de ver vidas transformadas pelo Evangelho que a gente compartilha. David Livingstone, um renomado missionário na África, percebeu que servir a Deus não era um sacrifício, mas um privilégio. Ele viu além das dificuldades e sacrifícios terrenos, focados na glória eterna que aguarda aqueles que obedecem ao chamado de Deus. Servir a Deus não apenas nos enche de alegria hoje, mas também nos prepara para a glória futura que Ele prometeu. E quando a gente se dedica no serviço de Cristo, a nossa ligação com Ele se fortalece. Você já notou isso? Porque a gente está seguindo o exemplo de Jesus no amor, no serviço desinteressado, como os discípulos que, mesmo enfrentando oposição, estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Assim também a gente pode experimentar essa mesma alegria quando a gente serve ao Senhor. Portanto, a nossa ligação com Cristo se fortalece quando a gente serve os outros, porque através do serviço a gente demonstra amor por Ele e pelas pessoas que estão ao nosso redor. E aí, pessoal, a gente chega ao último dia, a parte de sexta-feira. Essa é uma parte que eu falo bem rapidinho aqui também. Eu apenas dou um panorama do que trata o dia, que é tempo e talento. E a parte de sexta-feira mostra que o nosso talento também é o nosso tempo. O tempo que Deus te confiou, ele é sagrado. Portanto, use esse tempo para a glória do Senhor. Nada de ficar aí, gente, o dia inteiro rolando feed, não. Gasta esse tempo para Jesus e para crescer na sua vida espiritual. Gente, é isso aí. Chegamos ao final de mais uma lição e agora é só você colocar aqui embaixo o ponto alto da lição dessa semana.
Eu gosto disso porque isso aí ajuda as outras pessoas que estão estudando. O que mais chamou a sua atenção na lição dessa semana? E não esquece de compartilhar o vídeo com a sua galera lá no grupo de Zap e de maneira pessoal também. E não se esqueça, eu te espero na semana que vem.